Oi, meninas, boa noite. Boa noite para os professores. Boa noite para nós que estamos gravando. Mas para vocês aí vai ser bom dia. Nós estamos fazendo o vídeo para o ATPC com o tema deficiência visual. E as estrelas hoje do nosso ATPC são as professoras especializadas em deficiência visual, a Cirlei e a Eliana, lá da escola Noêmia Bueno do Vale. E eu vou deixar que elas se apresentem. Sou a professora Cirlei Maria Montes, da escola Professora Noêmia Bueno do Vale. Minha formação é pedagoga, com habilitação na área da deficiência visual, pela Unesp de Marília, e mestrado pela mesma instituição. Atuo na área da deficiência visual há 24 anos, em fevereiro farão 25 anos, e estamos aí para contribuir com vocês. Muito bom. Eliana? Eu sou a Eliana Silva, atuo com a Cirlei também lá na escola Noêmia Bueno do Vale. A Cirlei atende os alunos dela no período da tarde e eu no período da manhã. Nós duas temos a mesma formação, fizemos a pedagogia com habilitação em educação especial na área da deficiência visual, e depois da faculdade nós duas fizemos o mestrado em educação, tanto a faculdade como o mestrado pela Unesp de Marília. Muito bom. Vocês são amigas de longa data, né? Nós somos amigas e eu acredito mais uns 25. Que 25? Mais de 30 anos. Não vamos contar nossos. Tem mais de 30. Legal. É verdade. E aí, Eliana, já vou começar perguntando para você qual é a diferença entre baixa visão e cegueira. Olha, deficiência visual, ela é classificada em cegueira ou baixa visão. A gente costuma falar também visão subnormal. Uhum. A cegueira é você não enxergar nada, ou muito, muito pouco. Então, a gente costuma classificar assim, ó, de 0% a 3%, mais ou menos, que é pouca percepção de luz, pouca percepção, é considerado cegueira. Aí, de 30% para menos, então seria dos 3% aos 30%, aí é considerado baixa visão. O que a gente diferencia, Kátia? Na baixa visão, nós vamos usar o ampliado, nós vamos usar o contraste, e no caso da cegueira, nós vamos usar o método Braille. Lembrando que a deficiência visual, ela pode ser inata, a pessoa já nasce com ela, ou adquirida. Então, há casos e casos. Há alunos que têm a mesma acuidade de visão do que outro e tem-se a impressão de que um enxerga mais do que o outro, dependendo de como estimulado esse resíduo visual que o aluno tem. Bom, vocês estão trabalhando na sala de recursos já há bastante tempo. Explica para a gente, Eliana, o que é a sala de recursos, qual é o público que vocês atendem, o que é feito lá? Tá, como o próprio nome diz, a sala de recursos para deficientes visuais são os recursos humanos, no caso eu e a professora Cirlei, e os recursos materiais, tudo que é utilizado especificamente para o ensino daquele aluno com baixa visão ou cegueira. Nós usamos o termo cego, porque quando as pessoas falam, eu tenho um aluno com deficiência visual. Em seguida, tanto eu quanto a Cirlei, já vem uma próxima pergunta. Mas ele tem baixa visão ou ele é cego? Então, a gente entra na terminologia, entra no conceito cego, sem nenhum problema. Tem muitas famílias que resistem, a Cirlei pode contar um pouco, mas no tratar profissional, é muito comum a gente estar falando cego, cegueira. E aí, dentre os recursos materiais, nós temos o Braille. O Braille ele é escrito numa folha sulfite um pouco mais grossa, a gente costuma falar sulfite 40. Conforme você vai falando, eu vou passando para você. O código Braille ele é formado por 6 pontos, e dependendo da posição desses pontos, significa uma letra.
que pode diferenciar também o seu significado, tanto em língua portuguesa como em matemática. E aí, conforme o conteúdo a ser trabalhado com o aluno, a gente vai inserindo o significado de cada pontuação. Aí, na foto, vocês podem ver um dedo deslizando sobre a escrita, então trata-se de uma escrita tátil. Então, dependendo de como é impresso isso no papel, vai ter um significado, e aí entra o papel do professor especializado. O Braille é uma língua? O Braille é igual no mundo todo? O que é o Braille? O Braille é um sistema e é uma linguagem. O Braille, ele é a transcrição da escrita em negro, que a gente fala, em tinta, tá? Então, por exemplo, como tem esse dedo aí em cima dos pontos, a pessoa com cegueira, ela escreve, e eu, no caso, né, venho com a caneta e escrevo por cima a tinta, o que está aqui escrito ali. Uma pergunta de outro dia sobre o professor dominar o Braille. O professor não precisa dominar o Braille. Se ele quiser, tudo bem, é um ponto a mais, né? É uma ajuda a mais. Mas o próprio aluno escrever o seu texto, responder às questões que podem ser feitas oralmente, por exemplo, ele pode registrar em papel, em Braille, e ele mesmo lê para um professor. Só assim, prestando atenção na questão da ortografia, que não vai ser avaliada. Se ele lê para um professor e o professor servir de escriba para escrevendo a caneta tudo que ele está relatando, então o professor, sabendo escrever corretamente, é a ortografia correta. Mas se o coleguinha tem dificuldades ainda, faz trocas na ortografia, o que o professor tem que avaliar, de fato, é a estrutura do texto, é a ideia do texto e assim. Conteúdo, né? Então, o professor comum, ele não tem necessariamente, ele não necessita de saber o Braille. Ele precisa de uma ponte, que no caso é comigo ou com a Sirlei. Entendi. Deixa eu só abrir um parênteses. Pode falar. Muitos leigos falam em traduzir. E o termo correto é transcrever. Não é uma outra língua, né? Exatamente, você vai transcrever. Na verdade, você está escrevendo com um sistema diferente à própria língua portuguesa. Sim, é isso? Exatamente. E o Braille é o mesmo sistema no mundo todo ou muda de país para país? Não, é o mesmo significado, é universal. É universal. Aí a próxima foto, Eliana, o que a gente tem aí? Uma reglete. No estado de São Paulo, graças a Deus, nós temos acesso a vários recursos, mas em alguns estados carentes, a máquina ainda não está acessível a todos os alunos que usam o Braille. Então, aí, eles usam ainda a reglete. Nós, particularmente, em Rio Preto, lá nas nossas salas, não usamos mais a reglete, porque a reglete, para você fazer a escrita nela, é um método meio espelhado. Você tem que escrever da esquerda para a direita, então você escreve de trás para frente, e escreve espelhado. Então, se eu tenho que escrever, por exemplo, a letra B, que é o ponto A, que é o ponto 1 e 2, eu vou escrever ao contrário, eu vou escrever o ponto 4 e 5. Entendeu? Então, é muito complicado para o aluninho estar ali escrevendo de trás para frente e de modo espelhado. Ele registra algumas letras, às vezes ele tem que abrir a régua, que é essa parte metálica que a gente vê na foto. É sofrido, hein, gente? Aí você tem que virar a folha e verificar o que você escreveu. Se você errou, você tem que apagar ali com a unha, voltar a encaixar novamente no ponto que você parou. Então, você tem que manter o punção, que é essa pecinha preta que aparece aí na foto. Faz os furinhos, né? E voltar lá, quer dizer, como a Sirlei falou, sofrível. Imaginem vocês, uma criança de 6 anos, 5 anos. É muito complexo. Mas vamos lá para a próxima, então. Aqui, nós temos um soroban e uma máquina de escrever Braille, né? Isso. A máquina Braille, continuando a nossa sequência aqui, que é o Braille, você insere uma folha, né, nessa parte de cima,
Tem as teclas embaixo, que a combinação dessas teclas vai equivaler à letra. Então, por exemplo, eu tenho uma letra G, 1, 2, 4, 5. Então, eu vou apertar a tecla 1, 2 e a tecla 4 e 5 de uma vez só. Aí vai registrar os 4 pontos que eu estou usando. Então, a gente ensina assim, letrinha A, ponto 1, letrinha B, 1 e 2, letrinha C, 1 e 3, aliás, 1 e 4. Então, é a combinação de pontos que equivale a uma letra. Aí você encaixa a folha sulfite, como eu te falei, e aí você já vai registrando na ordem da leitura. Não tem que ter, como é no caso da reglete, e já sai registrado ali, onde o aluno pode ir deslizando o dedo e já ir lendo imediatamente aquilo que ele acabou de escrever. O que ele está escrevendo. Ela é prática. E a folha fica embutida. E o Soroban? Com relação ao Soroban, ele é um ábaco japonês. Aí na foto você vê as bolinhas, né? A gente fala as pontas em branco. E nós temos várias hastes parecidas com um arame, onde são colocadas as bolinhas. Nessa parte de cima, vocês podem perceber que tem uma bolinha só por eixo. Ela tem o valor de 5, quando abaixada. Levantada, não tem valor nenhum. E na parte inferior, nós temos 4 contas cada eixo, no valor de 1. Então, se a gente pegar da direita para a esquerda, a última haste de arame é a casa das unidades. A segunda, a de dezena, a terceira, centena, e assim consequentemente. Entendi. Então, quando você levanta a bolinha da parte de baixo, levantada está registrando 1. Abaixada, como aparece aí, todas da parte de baixo, o Soroban está zerado. Na parte de cima, todos eles também estão para baixo. Então, eles estão registrados cada eixo o valor 5. 5 na unidade, 5 na dezena 50, 5 na centena 500 e assim por diante. Se você olhar bem na tirinha preta que separa as bolinhas brancas da parte de cima e da parte de baixo, vocês podem perceber que tem uns pontinhos lá na foto, dá para você perceber uns pontinhos salientes. Essa é a adaptação para a pessoa que não enxerga. Porque um ábaco comum é usado no Japão por alunos que enxergam normalmente. Sim. A única adaptação do Soroban para os deficientes visuais é essas saliências que vai delimitar as classes e as ordens, e também uma almofada por debaixo das bolinhas brancas, que ela é tipo um couro, então é macio, para que as bolinhas não corram e se perca o registro. É uma borracha. Ah, tá. Porque aí evita que deslizem, né? Isso. Então, assim, é um recurso maravilhoso e que não se limita só ao uso do cego, mas também o de baixa visão e de quem enxerga normalmente. Porque ele é um estímulo cognitivo, né? Para qualquer... Sim. É raciocínio e memória a todo momento. Sim. Excelente. Vamos adiante. E antes de inserirmos o Soroban, nós trabalhamos o material dourado, que é o concreto. Porque o Soroban, ele é assim, totalmente abstrato. Aí nós temos aqui a telelupa. Isso. A foto da telelupa, na verdade, é qualquer material escrito, inclusive tem ilustrações, adaptadas a uma câmera. Hoje, a que nós temos lá na nossa sala de recursos, tem parecido um mouse, que é uma câmera na ponta. Então, você vai usando essa câmera no papel e a imagem é refletida na tela. Pode ser uma tela de TV, em alguns casos, como o da foto aí, parecendo uma tela de computador. Sim. E aí, conforme a acuidade visual da pessoa com baixa visão, você vai usar o tipo de contraste. Então, uma escrita preta no fundo branco, ou uma escrita branca no fundo preto. E aí, o próprio aluno vai ver a proximidade do rosto dele em frente à tela, se mais próximo ou não.
Claro que o aluno com baixa visão, dependendo da atividade dele, pode estar usando também outros tipos de lupas, acopladas numa armação de óculos, ou a lupa de mão que você coloca em cima do papel e vai deslizando. Tem a régua com lupa, né, também. Isso. Tem aquela lupa também que alguém já usa para ler jornal, que é aquela do detetive, né? Então, lá na sala, nós temos alguns modelos de lupa, porque a gente tem que respeitar o aluno, o que é mais confortável para ele e o que, de fato, faz sentido, né? O que, de fato, é útil, funcional. Porque tem aluno que não se adapta à lupa. Dependendo do problema da pessoa, amplia, mas não dá nitidez, de repente fica embaçado. Cada caso é um caso muito específico, né? A pessoa com baixa visão, ela utiliza uma bengala verde. Então, a bengala verde sinaliza que a pessoa tem baixa visão. E é muito difícil a pessoa leiga entender o que é a baixa visão. Por quê? A criança ou a pessoa com baixa visão, ela pode enxergar um fio de cabelo loiro ou branco na camiseta preta. Exatamente. Agora, quem não tem esse conhecimento, está fingindo. Exatamente. Como que consegue enxergar um fio de cabelo e não consegue enxergar um objeto? Objeto maior. Exatamente. Então, é bem complexo quando nós falamos em baixa visão. Porque tem a questão da visão central e da visão periférica. Então, quando a criança não tem a visão central, ela tem, a leitura dela é lenta, é mais difícil. E quando a pessoa não tem, ou a criança, ou o aluno, enfim, não tem a visão periférica, a dificuldade está na locomoção, na detecção de objetos, na questão espacial mesmo. E a última foto aqui é uma impressora Braille, né? Essa é a nossa riqueza, né, Silvia? É um valor alto. E para você poder usar a impressora, você tem que ter, óbvio, um computador. Nesse computador tem que estar instalado um programa específico, que é na dimensão TXT. Nós temos lá o Word, que é .doc, nós temos, quando é PDF, nós temos as extensões. Esse programa chamado Braille Fácil permite que a gente digite ou capture, né, da internet um texto e transforme esse texto num formato que é possível a impressão. Tem sido um recurso muito utilizado lá na sala de recursos, porque atende tanto a Cirlei enquanto professora, quanto os alunos, né, que usam o Braille para sua escolaridade. É uma máquina, assim, que veio para facilitar. No passado, eu já tive 6 alunos numa mesma série. Então, você imagina, eu tinha que escrever 6 textos para que os 6 tivessem o seu material na mão. Isso já é possível você digitar lá e pedir para imprimir 6 cópias, né? Então, é um recurso, assim, super bem-vindo. Eu acho que até o mais moderno que nós temos lá. E com antecedência, né, Cirlei? É possível até a gente conseguir confeccionar esse material. Não dá para, por exemplo, confeccionar um livro inteiro, mas, né, uma prova, uma avaliação, é possível que a gente consiga imprimir para estar atendendo o alunado. Então, agora, nesse momento de pandemia, inclusive você, Kátia, nos enviou o arquivo em TXT. Isso, aí nós fomos lá na escola e fizemos essa impressão para dois alunos, um do ensino médio e outro do 9º ano. Antes que alguém pergunte, não é possível imprimir as imagens, tudo que se refere à imagem tem que ser audiodescrição, né? Então, não dá para chegar lá, de repente, com um CD de um livro, por exemplo, que a editora forneça, e você imprimir, porque ela tem também a sua limitação. Mas não deixa o aluno aquém, pelo menos ele tem o dele, né? E tudo que entra
em coisas mais específicas, como os gráficos, como as imagens, principalmente, fotos, aí realmente precisa que alguém, pelo menos, comente. Uhum, tá. Então, na sala de recurso, vocês têm esses vários, né, recursos de tecnologia assistiva, tem os recursos pedagógicos também, os materiais com textura, jogos, táteis, e tudo isso para manter o aluno em desenvolvimento, né, desenvolvendo os potenciais que ele tem, e não focando na deficiência, né, mas naquilo que ele pode desenvolver. Então, complementa falando da calculadora sonora e do DOSVox que você usa bem, o JAWS. Então, mas nós esquecemos do MacDaisy também. Ah, sim, também. Que são CDs que nós temos lá na escola, nós temos muitos, e que são CDs de histórias. Então, nós temos assim, eu acredito que seja até uma biblioteca, porque nós temos muita coisa lá. E também nós utilizamos o computador, temos o DOSVox, que é um sintetizador de voz, e o DOSVox você pode baixar da internet, não tem custo algum, só que ele é mais limitado. Mas, por outro lado, para acessar a internet, para mandar e-mail, para receber e-mail, ele é bem prático. Então, nós temos DOSVox, nós temos JAWS, nós temos Virtual Vision, nós temos NVDA, são esses. Mas cada aluno com deficiência visual, cada aluno com cegueira, se adapta a um determinado recurso, né? Recurso. Eu, particularmente, eu uso o JAWS e o DOSVox. Agora, tem aluno que usa o NVDA e não se adaptou ao JAWS. Então, isso aí vai de cada pessoa. Também é uma praticidade, porque nós temos condições de termos acesso como outras pessoas, como as pessoas que enxergam. E tanto o DOSVox quanto o JAWS, cada tecla que você toca, ele fala a letra. Inclusive o JAWS, se a ortografia estiver errada, ele dá um toque, ele dá um aviso aí que tem algo errado. Aí você volta ali, letra por letra, e faz a correção. Legal. Então, tem tudo isso lá, né, gente? E os nossos alunos de baixa visão estão nas escolas, né? Cegos nós temos poucos, mas tem um número considerável com baixa visão, e que vai se beneficiar muito se for matriculado na sala de recurso. Então, entra aí todo o trabalho da rede, né, na conversa com os pais. É importante essa TPC para que vocês conheçam o que é realmente a sala de recurso, o que é que tem lá, o que é feito lá, para poder passar isso para as famílias. Elas, às vezes, não sabem que existem possibilidades maiores para os seus filhos. Então, cabe à escola fazer essa ponte e esse encaminhamento, né? Elas têm muito a ganhar, frequentando uma sala de atendimento especializado, né? Cirlei? Só para fechar os recursos, nós temos adaptações mais simples. Quando trata-se de gráficos, de mapas, né? Nós temos lá uma adaptação, por exemplo, você colar um barbante depois de seco, ele fica... O uso de cola colorida, que dá contraste, para você passar, a hora que secar, forma uma saliência. O uso daquela carretilha da costureira de antigamente, então aquilo lá também no papel sulfite grosso ou até uma cartolina, você vai furando com a carretilha e virando a folha tem a saliência. Tudo que lembra saliência, contorno, é possível a gente adaptar.
quando se trata dos mapas, desde que não tenha riqueza de detalhes, dá para você passar para o aluno a noção de estado, qual que está mais próximo do outro, de dimensão, qual é maior, qual é menor. Tem várias informações que são possíveis serem confeccionadas através do tato. Isso aí dentro da própria escola, né? Você quer completar isso? Porque a Eliana está dando sugestões aqui, né, de coisas que são simples de serem feitas. Exatamente, que nós chamamos de adaptações de pequeno porte. Que é o que o professor faz em sala de aula. Porque nós temos de grande porte, que envolve orçamento, envolve a questão administrativa, enfim. E temos as adaptações de pequeno porte, que é o professor mesmo que faz em sala de aula. Então, essas adaptações, como a professora Eliana está mencionando, é bem tranquilo, assim, para você, para os nossos colegas professores fazerem. Não tem segredo. A cartolina, a cola, o barbantinho, a carretilha, canudinho, enfim. São materiais com diferentes texturas. Sim. Então, são materiais ricos que nos auxiliam. Como você não tem a visão, no caso da pessoa cega, da criança cega, como não tem a visão, todos os sentidos, tato, o sinestésico, audição, todos os sentidos são super bem-vindos. E aí vai a criatividade, né, também. A criatividade. O professor conhecendo o aluno, conhecendo a necessidade dele, vai criando possibilidades, né? Não tem receita também. Não tem receita, não tem manual de instrução. Você vai fazer assim, assado. Não. Vai da criatividade do professor, vai da disponibilidade dele. Precisa conhecer o aluno, né, em primeiro lugar. Exatamente. E primeiro, assim, no primeiro momento que eu sempre falo nas minhas aulas, que eu sou professora na faculdade, no curso de pedagogia, primeiro, não ter medo do aluno. Não ter medo de errar. Olhar a criança com deficiência como uma criança. A deficiência é uma condição. No caso da criança, do adolescente, enfim, com deficiência visual, ou com cegueira, ou com baixa visão, é uma criança como qualquer outra. Ela fala, ela brinca, ela pensa, ela corre. Porque a criança cega, ela também corre. É só você pegar na mão dela, ela corre, ela anda de bicicleta, como qualquer outra criança. Claro que precisa de um direcionamento. Claro. E aí, para lidar, então, com esse aluno, já vou emendar o assunto aqui. Sim. Você falou não ter medo do aluno. Isso. Mas e aquela... voltando naquele assunto que a gente estava falando uns dias atrás, aí, a respeito dos constrangimentos, né, dos mitos. Como é que o professor, ou quem convive com uma pessoa cega, como ele se dirige a ela? Ele oferece ajuda, ele não oferece ajuda? Porque existem situações meio constrangedoras. Você vê a pessoa cega ali, você não sabe se ela precisa de ajuda, se você deve oferecer, se ela pede ou se ela quer executar alguma coisa sozinha, né? Tem condições para isso. Você não sabe se pode falar cego. Existem uma série de constrangimentos. E aí vamos tentar desmistificar, né? O que você fala disso? Se você fala cego, é o termo correto. O que não é correto é você dizer ceguinho. Ah, tá. Porque aí é um termo pejorativo, muito desagradável. Você, Kátia, você me encontra na rua, você não me conhece. Você vai chegar em mim e vai perguntar se eu preciso de ajuda. Porque muitas vezes acontece da pessoa pegar no seu braço e sair te puxando. Sim. Então, a primeira coisa é você perguntar, você precisa de ajuda? Se a pessoa não precisar de ajuda, às vezes ele não precisa. Ele vai te agradecer e falar, não, muito obrigada.
Tá. Com relação à abordagem, se você não conhece a pessoa, não sabe o nome dela, presta atenção, leve toque no braço para ela saber que é com ela que você está falando, tá? Não. É uma forma de saber que é para ela a pergunta. Posso te ajudar? Porque às vezes ela vai ignorar achando que você pode estar se dirigindo para outra pessoa. Agora, se você conhece a pessoa numa sala de aula, a professora vai se dirigir ao aluno, ela vai chamá-lo pelo nome. Uhum. Porque senão não sabe que está falando com ele. Porque já aconteceu isso, a pessoa estar falando comigo e eu ignorar. Uhum. E já aconteceu da pessoa não estar falando comigo e eu responder. Olha, a situação é desagradável. Mas acontece. Acontece. Não, são dicas importantes, né, para a gente saber como agir. O aluno novo que chega, o aluno novo que chega na escola cego, ele não conhece aquele ambiente. Está chegando agora. Quais seriam as primeiras providências? Aquilo que a gente precisaria prestar atenção de imediato para poder atender esse aluno corretamente? Professora Eliana, quando eu cheguei lá na escola Noélia Bueno do Vale, qual foi o procedimento? Nós percorremos ali o espaço embaixo, né? E eu fui apresentando a escola através do tato. Então, ela estava com a bengala, e aí eu falei assim, olha, nós vamos entrar por aqui, tem um portão, à direita dá para você usar como guia a parede, e aí você vai passar por várias portas, a primeira porta é da diretoria, a segunda é da vice-direção, aí você vai chegar em frente à cozinha. Aí, como eu já sou da área, eu fui pensando a possibilidade do trajeto para ela atravessar para outra parede que dá acesso à sala onde nós atuamos. À esquerda da sala que nós atuamos, na posição de quem está saindo da sala, a gente caminha, passa pela sala de educação física e o banheiro das professoras. Então, nesse momento, é importante eu localizar para a Cirlei que a lateralidade é com relação a ela. Então, sempre eu vou dizer à sua esquerda, à sua direita. Então, assim, para a Cirlei, no primeiro momento, entrou tudo como informação. Aí, depois, no dia a dia, ela foi se localizando. Quando ela estava próximo da cantina, tem 2 lances de escada, então, se ela não usa bengala, ela vai cair certamente. O pátio é dividido por uma grade para chegar ali nas salas, né, da direção, da coordenação. Então, tudo entrou como através de orientação e mobilidade. E a mesma coisa em relação ao aluno. Tá? E aí você vai gravando isso, né? Porque não é de imediato. Você vai gravando isso à medida que você está explorando o lugar ali, não é? Exatamente, porque o lugar para mim era novo também. Sim. E você tem que fazer um mapa mental sem a visão, né? Isso, exatamente isso. Em relação à criança, quando ela chega na escola pela primeira vez, é esse reconhecimento do ambiente, na sala de aula, o reconhecimento da sala, a disposição das carteiras, da mesa, dos armários, da louça. Todas essas informações ricas em detalhes. Você falou várias coisas importantes. Não ter medo do aluno, né? Conhecer o aluno para que, então, fique mais claro como trabalhar, né? Sempre perguntar para o aluno. Isso. Sempre perguntar para ele. No caso do aluno com baixa visão, se aquela letra, aquele tamanho de letra é suficiente. Perguntar para o aluno. Ele saberá responder corretamente. E ninguém melhor do que a pessoa com deficiência para saber das suas reais necessidades. Organização da sala, por exemplo, de recursos, a Cirlei tem total autonomia para saber quais os materiais estão em quais armários, em que posição,
Porque lá nós colocamos, assim, figuras em cada armário, então ela sabe, por exemplo, que as coisas dela estão lá no armário de coração, que é o último à direita, perto da parede. Que os CDs do Mac Days estão no terceiro armário, que é o armário da estrela, entendeu? Mas tudo isso por conta da organização. A dica aqui, que eu até anotei, coloquei aqui assim, ó, as crianças com deficiência visual precisam de limites claros e regras de comportamento, como qualquer outra criança. Não é porque essa criança é cega, não é porque essa criança tem baixa visão que ela pode tudo. Não. Tá? Tem regras, tem limites, como qualquer outra criança. Também eu coloquei aqui, que vale como dica, em relação à criança com deficiência visual, ela necessita de um tempo maior para se organizar e realizar as atividades. Então, um tempo maior é sempre bem-vindo, dependendo da criança. O número de atividades, se são, por exemplo, 10 exercícios de matemática iguais, 5 exercícios para o aluno com deficiência visual, é o suficiente. É o suficiente. Isso. Tá. Aí a figura, a professora Eliana já falou, né? Precisa de descrição, isso, né? Qualquer imagem. Isso, a imagem, as figuras todas descritas, o professor vai estar descrevendo, ou um colega. Que é outra coisa também que às vezes os professores têm dúvidas, né? Posso usar um slide, né? Pode. E aí, não vou constranger o aluno cego? Pode, né? deve. Pode, deve usar os slides. Mas descreva, né? E existe sim a descrição. O professor vai estar descrevendo esse slide, ou um colega, como eu já comentei. E aí a gente entra naquela questão antiga também das cores, né? Como trabalhar cores, coisas mais abstratas, quando você vai estudar ótica, isso foi uma pergunta também enviada pelos profissionais da área da física, como fazer com um aluno cego para trabalhar esse tipo de conteúdo? Kátia, muitas vezes o professor ele fica angustiado, mas existem situações que não tem como. É informação verbal. Em relação às cores, que foi a sua primeira pergunta. A criança que nasceu cega, ela precisa saber das cores. Mas ela nunca vai entender o que é o vermelho, o que é o preto, o que é o branco. Ela tem a informação, ela precisa da informação. Então, o que pode ser feito? Fazer uma associação. Verde, ou a cor das plantas, das folhas, da grama, a terra, né? A terra marrom. O tronco da árvore, que cor que é o tronco da árvore? Ela precisa dessa informação, mas não tem como visualizar a cor. Então, às vezes, você pergunta para uma criança assim, o que é maior, um elefante ou um bem-te-vi? Ele tem que saber o que é um bem-te-vi, que trata-se de um pássaro, e que não é um pássaro grande, como o urubu, que é do tamanho de uma galinha. Então, tudo que entrar pelo auditivo de informação, ele se posiciona melhor no mundo, porque muitas dúvidas ele não vai esclarecer. Ele não vai ter a curiosidade para perguntar. E eu sempre digo que nós não vamos colocar um leão na mão dele como a gente coloca um gatinho. E a gente não vai colocar a nuvem do céu na mão dele para ele perceber. Posso passar a vida sem conhecer determinada coisa, mas eu preciso saber que ela existe, né? Acho que é isso. Então, você percebe? É angustiante, muitas vezes, a pessoa que enxerga, ela fica, assim, preocupada e fica buscando algo desnecessário,
Só para te dar um exemplo sobre isso. O termo ver. Você viu? Vi. Você assistiu? Assisti. Como que é estranho você falar assim para mim, se você ouviu aquela reportagem? Você ouve no rádio, você ouve, mas você assistiu. Isso é muito natural para nós. Muito natural. O ver, o assistir, enfim, é muito natural. Então, o professor, ele pode ficar de boa para estar fazendo esses comentários, fazendo essas abordagens. Outra dica também, o professor está passando com um determinado conteúdo na lousa e ele vai explicar na lousa. Quando ele usa o termo aqui, lá, não é funcional para quem não enxerga. Eu costumo dizer assim, para quem enxerga, o que é óbvio para quem enxerga, não é para quem não enxerga. Então, por isso que a informação sempre carregada de detalhes. A informação verbal. Como a professora Eliana já mencionou, quando é um gráfico, quando é um desenho, quando é uma ilustração, aí a redução de detalhes é importante. Tudo que você puder. Quando se está na moda usar mini saia, quando não está, é só a saia longa, que geralmente, né, não se combinava xadrez com bolinha, porque senão ia ficar parecendo folia de Santo Reis, que dependendo do tipo de estampa, você não combina com... Então, tudo isso é informação. É informação, porque, gente, quem não enxerga não tem como. Se não chegar a outra pessoa e fazer essa observação, não tem como. Eu fiz uma anotação que eu achei bastante válida. A criança com deficiência visual, ela aprende, ela assimila por caminhos e formas peculiares. Tá? E uma outra questão também que eu gostaria de estar, que é uma dica que eu acho bastante válida para os professores do ensino comum, em relação à baixa visão. Que é a criança sentar na parte central da sala, mais ou menos 1 metro assim, de distância da lousa. Agora, tem criança com baixa visão que ela vai precisar levantar e ter a lousa para estar visualizando, porque ela não vai conseguir enxergar dali do ponto que ela se encontra na lousa. Ou uma criança vai ditar para ela o que está escrito na lousa. Essas coisas têm que ser permitidas, né? Na sala de aula. Sim, Aí ela precisa da liberdade de se levantar, aproximar da lousa e voltar para o seu lugar várias vezes. Isso, com naturalidade. Para isso, o professor ele precisa ter essa informação, a escola precisa dessa informação, que essa criança vai precisar em alguns momentos, né, de estar saindo da sua carteira. Uma outra questão sobre adaptação curricular, e muitas vezes os professores já fazem em sala de aula, só que não tem esse conhecimento. O professor, quando ele vai até a carteira do aluno e faz uso de uma folha, de uma régua, de um lápis, e explica para o aluno aquela atividade, é uma adaptação curricular. E é isso, né? A questão do contraste, que a professora Eliana já comentou, as cores fortes, vibrantes, que são importantíssimas para os alunos com baixa visão. No computador, a fonte Arial ou a Verdana, 24, muitas vezes, ou na maioria das vezes, atende essa necessidade do aluno,
Mas nós sabemos que nós temos alunos que fazem uso do tamanho de letra 28, aí vai de acordo com a necessidade do aluno. Ele vai mostrar para você. Certo. E, assim, caminhando para o final, a importância do trabalho em parceria entre vocês da sala de recursos e os professores de sala de aula regular. Qual é a função de cada um? Como é que funciona esse trabalho? Como é que se organiza um trabalho colaborativo? Olha, nós estamos à disposição, nós professores, professoras da sala de recursos. Nosso trabalho é realmente, como você disse, o trabalho colaborativo. Por quê? Sala de recursos, nós não trabalhamos o conteúdo. O conteúdo é lá no ensino comum. A avaliação é lá no ensino comum. Nós não avaliamos, nós não damos nota. Então, o nosso trabalho é um trabalho de... O aluno não entendeu um determinado conteúdo lá no ensino comum. E nós vamos fazer? Nós vamos auxiliar o aluno. Muitas vezes, nós vamos em busca de um professor, mas, assim, no meu caso, né, da matemática, eu vou em busca de um professor para estar me auxiliando, para me sanar aquela dúvida, para eu passar para o meu aluno. Então, nós temos esse contato, eu tenho contato com professores de outras escolas, nós temos alunos com deficiência visual, para mantermos esse trabalho colaborativo. Tá. O que mais, Eliana, que eu esqueci de contar? Quem alfabetiza em braille? A criança chega na sala de aula dominando braille, ou não sabe nada de braille, somos nós que vamos alfabetizá-la. E quando a Eliana falou sobre ensinar o braille para a criança, ela precisa dos pré-requisitos, como qualquer outra criança, lateralidade, em cima, embaixo, como qualquer outra criança que se aprende lá na educação infantil. E aí, agora sim, esse período de ensino remoto, né, para os meninos com baixa visão e cegueira, o que vocês sugerem? Eu arrisco, né, dizer aqui que possibilitar ao aluno atividades em que ele possa responder oralmente, eu acho que é uma sugestão, né, gravar em áudio mesmo algumas coisas para poder fazer a devolutiva para o professor. O que vocês sugerem? Olha, nós fizemos a impressão daquele material que você caminhou. Que é um material que foi encaminhado para toda a rede, isso, né? Aquele aprender sempre, não é? Agora, eu tenho uma professora de matemática de um determinado aluno que ela mandou videoaula para ele assistir e para a gente estar auxiliando mesmo à distância, pelo WhatsApp. Sim, por áudio, né? Isso. Acho que não tem outra alternativa. Em termos de conteúdo que é passado com o professor da sala comum, ele vai se agarrar no que o professor da sala comum tem disponibilizado, que é o material do Estado, né? E as aulas, muitas vezes, gravadas, e as aulas lá do Centro de Multimídias. Mas a intervenção, que é o grande X do nosso trabalho, não tem. É possível. Não tem, exato. A dúvida dele, ele é que tem que verbalizar para mim do que ele está precisando. Com os meus alunos, eu tenho priorizado leitura e escrita, a parte de língua portuguesa e matemática. Eu estou em contato pelo WhatsApp, mandei material de anos anteriores ao que ele realmente está matriculado, e dado muitas dicas e a mãe tem retornado. Mas, assim, claro que o nosso trabalho de intervenção individual, nesse momento, não foi possível. Não é possível. E a gente vai se reinventando, né? Tentando fazer o que é possível dentro das condições que nós temos.
Não sei se eu deixei de perguntar alguma coisa que vocês gostariam de colocar, gostariam de falar. E eu gostaria assim, de colocar para os nossos colegas professores da rede que nós estamos à disposição para um trabalho colaborativo, que eles não estão sozinhos. Nós estamos na sala de recursos para estar contribuindo. Meninas, muito, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pelo carinho com que vocês sempre nos atendem. E vou agradecer também, né, aos professores que acompanharam o vídeo e deixar aqui clara a minha admiração por vocês, pelo envolvimento que vocês têm e pelo amor que vocês têm, não só à profissão, mas ao ser humano. Nós que agradecemos essa oportunidade de passar um pouquinho da nossa experiência para todos vocês. Muito obrigada. E agradecemos às parceiras, porque parceria tem duas pontas, que são vocês, professores da classe comum, que, por estar acolhendo, já está fazendo o seu papel de professor, de profissional. Porque eu acho que o caminho é a mudança de postura, a mudança de olhar e o acolhimento o melhor possível. É isso. Obrigada, meninas. Obrigada, professores. Tchau, tchau. Obrigada, Kátia. Olá, boa noite. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre surdez. Eu sou mãe de um aluno surdo, também sou interlocutora de Libras, sou pedagoga, tenho pós em educação especial e o ProLibras nível superior. O que eu percebi como interlocutora em sala de aula? Que quando o aluno surdo, ele tem os alunos em volta, que consegue socializar, que sabem Libras, ele se sente feliz. Ele acaba tendo um resultado bem melhor. Por quê? Às vezes ele não quer ali perguntar toda hora pro interlocutor, né? E com um amigo, às vezes ele se sente mais à vontade de falar alguma coisa, de perguntar, ou até mesmo ensinar. Eu vejo situações em que o aluno, ele ajuda o outro, né? Então, ele se sente capaz, ele se sente protagonista. E isso é primordial. Eu acho que, assim, quando tem alunos que se interessam, que querem aprender, ou até mesmo um professor que sabe um pouco, ele não precisa dominar Libras, né? Mas ele vem, fala de frente para o aluno, ele consegue ter essa interação, o aluno, ele se sente importante com isso, né? Então, assim, a socialização com alunos que saibam Libras e professor também é super importante e faz uma diferença enorme na hora do ensino e aprendizagem de cada aluno. Eu sou mãe de um surdo, também sou professora de Libras e interlocutora de Libras. Mas foi como mãe que foi o meu papel mais difícil. Por quê? Vivenciar assim, no começo de 1º a 4º ano, ele não teve intérprete em sala de aula. Então, o que? Eu fui estudar, eu fui correr atrás para poder ajudá-lo, né? Para fazer essa ponte, essa mediação. Algum conteúdo que ele não entendia em sala de aula, alguma coisa que ele não conseguia entender, ele chegava em casa já me perguntando. Então, assim, eu sempre tive essa missão de poder encorajá-lo e tentar explicar para que ele entenda. A partir do 5º ano, ele já começou a ter intérprete em sala de aula. Eu percebi que isso teve uma mudança extraordinária na vida dele. Por quê? A hora que ele tinha dúvida, ele tinha alguém ali próximo para perguntar. Isso mudou também até a relação que ele teve com outros alunos. Por quê? Ele acabou tendo a oportunidade de socializar. No 5º ano, os alunos aprendem super rápido. Então, esses alunos, amigos dele, acabaram aprendendo Libras, se interessaram e começaram a aprender Libras. Nisso, assim,
eu percebi que teve uma mudança, né, na vida dele, ele se sentindo protagonista, se sentindo importante e também podendo ter essa comunicação com outros alunos, né, em sala de aula. Chegou no ensino médio também, ele teve mais uma dificuldade, porque chegou no segundo ano do ensino médio, não tinha intérprete, e eu precisei atuar como intérprete de Libras do meu próprio filho. Então, assim, foi uma situação que foi difícil. No primeiro momento, assim, os alunos não entendiam. Ele sempre teve uma boa escrita, sempre foi bem na escola, graças a Deus, ele sempre foi bem. Mas se ele tirava 9, 10, não era porque ele conseguiu, era porque a mãe dele estava ali, porque ele tinha uma intérprete que era professora. Então, assim, até os alunos perceberem como profissional, eu tive que conquistar esse espaço também. Eu tive que, andei faltando alguns dias, teve dia de ter prova e eu faltar de propósito mesmo, porque eu sabia que ele já tinha conhecimento sobre o assunto, para ele poder fazer a prova e eles perceberem que ele conseguia se virar sozinho. Então, assim, o surdo ele sempre tem que estar provando as coisas, né? Aí depois ele foi para a faculdade, ele foi fazer engenharia agrícola e ambiental na Federal. Aí eu pensei, bom, agora é Universidade Federal, tá tudo tranquilo, vai ter intérprete, vai ser correr tudo bem. E não correu também. Chegou lá, ele não tinha intérprete. Ele conversou com o reitor, com o coordenador, que era um direito dele que estava sendo negado, que ele tinha direito, que ele queria intérprete, era uma necessidade dele e um direito também. No decorrer de uma semana, deu certo, conseguiu intérprete. Mas, assim, é uma situação que sempre tem que lutar, sempre tem que correr atrás. Então, assim, você tem que ir oportunizando para que o surdo seja independente, que ele corra atrás de seus direitos, que ele seja protagonista da sua vida. Olá, boa noite para todos, mas talvez seja bom dia para vocês. E nós estamos gravando esse vídeo aqui para o ATPC, e o tema do ATPC será a deficiência auditiva. Então, aqui eu tenho comigo professoras das salas de recurso e tenho também algumas interlocutoras de Libras. Então, é um prazer hoje ter vocês aqui, meninas, todas vocês, para a gente trocar uma ideia a respeito de deficiência auditiva. E, na medida em que vocês forem falando, vocês podem ir se apresentando. Eu já vou começar com a primeira pergunta para Eliane Scarazati, tá bom? Então, eu sou a Eliane, eu sou professora, né, pedagoga, trabalho na sala de recursos e eu estou na Escola Valdemiro Natal. Você consegue definir, existe diferença entre deficiência auditiva e surdez? Na verdade, eu não costumo fazer essa diferença. Tá. Mas algumas pessoas realmente perguntam pra gente, né, qual é a diferença, né? Então, eu costumo falar assim, o surdo é o que usa a língua de sinais, né? E o deficiente auditivo, ele não usa, né? Então, assim, às vezes ele ele ouve um pouco, né? Então, ele consegue falar com mais facilidade. E às vezes, se ele não ouve praticamente nada, às vezes ele não fala nada. Pode acontecer o contrário? Sim, pode acontecer de quem não ouve nada conseguir falar oralmente, não usar a língua de sinais. Mas a gente indica sempre o uso da língua de sinais. Legal. E a gente vai falar um pouquinho mais depois de oralização. A Eliane, o que é a sala de recurso? Para que ela serve? O que vocês fazem lá? A quem vocês atendem? Que é uma sala de apoio. Então, a gente atende os alunos que têm uma deficiência auditiva, seja ela qual for, porque muitas pessoas me perguntam isso, né? Ele ouve um pouco ou ele não ouve nada. Todos, a gente atende a todos. Sim. Ele fala, a gente atende. Ele usa língua de sinais, a gente atende. Né? Então, a gente atende esse público e ela serve para quê? Para a gente estar trabalhando com esse aluno, a defasagem que ele tem,
e foco da potência que ele tem, né? Sim. Então, a gente vê o que ele sabe, o que ele não sabe e o que a gente precisa trabalhar. Então, muitos alunos surdos chegam para a gente com a alfabetização incompleta. Uhum. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai trabalhar nessa parte. Vamos melhorar aí a alfabetização para que ele consiga, pelo menos, ler e entender o que ele está lendo. Importante a gente colocar, pessoal, que não é uma sala de reforço. O conteúdo é trabalhado em sala de aula regular. A sala de recurso é uma sala de apoio especializado que trabalha com possibilidades de atendimento de acordo com a deficiência desse aluno e ela trabalha com o desenvolvimento das habilidades, não necessariamente de conteúdo. Kelly, como o professor da sala de recurso e o professor da sala regular podem trabalhar juntos? Meu nome é Kelly, eu trabalho no Vitor Brito Bastos, sou especialista da sala de recursos. Hoje eu atendo 15 alunos, 5 lá do Vitor e 10 de Rio Preto e região, né? Em relação à pergunta, é muito importante essa articulação entre o professor da sala de recursos e o professor do ensino regular, e também, não só disso, o professor da sala de recursos com o interlocutor. Bom, é muito importante porque, assim, eu preciso estar sabendo o que está acontecendo lá no ensino regular, né? Então, como que eu vou ficar sabendo? Ou tendo contato com o professor, né, do ensino regular ou com o interlocutor. Eu vou contar uma breve história que aconteceu comigo e que vai ficar bem claro qual é essa importância, através dessa situação que aconteceu lá no Vitor, né? Eu tenho, para mim, facilita eu estar lá dentro, né, e ter contato com os professores. Numa TPC que eu estava tendo, o professor de matemática, vou falar o nome dele, né, é o Adilson, que merece mérito. E vocês vão saber por quê. Ele falou para mim, falou assim, Kelly, eu vou dar um conteúdo novo. E eu preciso estar sabendo o conteúdo, porque se precisar de alguma ajuda, eu fico sabendo, né? E aí ele falou assim para mim, eu vou trabalhar adição e subtração de fração com denominadores diferentes. Na hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus, né? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que explicar como chega um denominador comum, fazendo o MMC, para depois fazer a adição ou a subtração da fração. Eu, na hora, quase pirei, mas não demonstrei, claro. Aí ele falou assim, não, que ele é simples. Ele tinha tirado o xerox de uma atividade que ele ia passar e tinha um exemplo logo em cima de como ele ia passar. E ele me explicou, olha, eu vou fazer o método da borboleta. Eu falei, borboleta, né? E na minha época não existia isso. Eu falei, ele falou, não, mas é super fácil. Então ele foi explicando, a didática dele foi super visual, porque ele foi explicando que ele tinha que primeiro multiplicar embaixo, depois ele multiplica assim na lateral, e foi formando o desenho de uma borboleta, que para ele, os surdos, o visual é super importante. E aí eu fui para a sala de aula com eles, já tinham visto lá na sala com a interlocutora e com o professor, e depois eles foram comigo. E aí eu fui falar para eles, estavam com dúvida ainda, né? Então aí eu fui, passei... E com o que foi importante? Eu saber como ele usou, qual a didática que ele usou. Porque eu ia ensinar de uma outra forma. E eu poderia estar confundindo a cabecinha dele. Porque era uma forma totalmente diferente. Eu sou leiga no assunto, né? Então, eu acho isso muito importante, né? A gente ter o contato com o professor, porque a gente não domina todas as áreas, né? Então, foi uma experiência muito legal, né? Mas a prioridade na sala de recursos, a gente dá mais prioridade para a língua portuguesa, né? Que seria a segunda língua, e a Libra, né? Está trabalhando na Libra também. E às vezes a gente dá uma mesclada com matemática também, quando tem dificuldade. Mas às vezes aparece o conteúdo que eles têm dificuldade, aí o interlocutor passa para mim, para eu trabalhar lá na sala de recursos também. Então, eu acho que é fundamental esse contato, essa articulação. Certo. Como é que a gente trata essas pessoas? Como é que a gente se refere a essas pessoas? Posso chamar de surdo-mudo, por exemplo? Posso chamar de surdo? Posso chamar de deficiente auditivo? Como é que eu vou... qual é a maneira correta de falar com essa pessoa? Depende muito
da pessoa, né, do aluno, né, a maioria não gosta de ser chamado de deficiente auditivo, a maioria gosta de ser chamado de surdo, tá? Não existe surdo mudo, mesmo porque o mudo é aquele que tem problemas nas cordas vocais, né? Ele é surdo, né? Então, o termo que a maioria, né, eles preferem ser chamado de surdo mesmo. Não existe surdinho, não existe nada de coitadinho, né? É somente surdo. Mesmo aquele que é leve, eu posso chamar de surdo? Então, depende, né? Tem algumas mães que não gostam. Então, a mãe já chega falando assim, olha, meu filho é deficiente auditivo, né? Então, assim, o deficiente auditivo, ele tem um resíduo auditivo, né? Geralmente, ele é oralizado. Tem alguns que até utilizam a Libras porque querem, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, mas no geral, né, eles gostam de ser chamados de surdos. Quer falar, Patrícia? Eu sou Patrícia, sou professora interlocutora e trabalho, né, este ano lá na escola Nair Santos Cunha com um aluno do 8º ano. E eu gostaria, assim, de colocar que em relação à deficiência auditiva e surdez, a deficiência, há muitos e muitos anos atrás, né, quando eu iniciei, a pessoa surda era deficiente auditiva, porque a gente tinha uma visão mais clínica, né? Hoje não. Hoje, com Libras, né, eles têm a comunidade surda própria deles, né, tem a Libras como língua, né, então é essa a diferença que eu acredito que seja entre os dois termos, né. Então, a Patrícia falou uma coisa legal que eu me lembrei sobre a cultura surda, né? Então, a maioria dos surdos, quando eles aprendem a língua de sinais e começam a conviver mais com os surdos, eles não querem mais ser chamados de deficientes auditivos, né? Eles querem ser chamados de surdo. Porque quando você fala em surdo, você fala de toda uma cultura, você não salienta a deficiência. A deficiência, ela só faz parte da pessoa, mas ela não pode resumir essa pessoa. Né? Ela é muito mais do que isso. Débora, pode se apresentar e aí só complementar, explicando um pouquinho mais se o surdo é mudo ou se não é mudo. Sim, meu nome é Débora, eu sou interlocutora e trabalho no Leonor Carramona com o 3º ano do EJA, com adulto, né? Em relação à questão do surdo ser mudo, é muito equivocado isso, né? Mas também é falta de informação, né? E, na verdade, isso na comunidade não existe, né? Nós temos muitos surdos oralizados, mas também temos que respeitar essa opção. Existe essa grande diferença, que uma coisa é você não ouvir, outra coisa é você não falar. Como ele tem a língua própria, que é a Libras, não existe a necessidade da obrigação dele ser oralizado. A pessoa não fala adequadamente porque não ouve, né? Então, sem conseguir ouvir, fica difícil aprender a falar. Mas não pode ser chamado de mudo, até porque eles vocalizam, né? Existem sons que ele produz. Para ser muda, a situação é bem mais rara. Isso. Tá joia. Aí a Patrícia vai complementar a Débora, explicando para a gente o que é o surdo oralizado. O surdo oralizado, ele se comunica pela fala. Tá? Eles podem, inclusive, tanto ter nascido já com uma perda auditiva, ou então, que eles chamam de pré-lingual, ou também com uma perda auditiva depois de ter aprendido a ler, a escrever, a falar, né? Que geralmente, às vezes, é na velhice ou algum outro problema. E ele, geralmente, ele se comunica, então, oralmente, né? E ele faz leitura labial. Porque, inclusive, ele também tem que ter muita atenção com ele dentro de uma sala de aula. O professor não pode ficar de costas para ele tem que ficar num lugar
onde ele consiga ver bem o professor, e ele também pode usar o aparelho auditivo ou também o implante coclear que existe, né? E essa escolha, é como a Débora falou, ela é individual. Isso é um treino, né? Com fonoaudióloga, tem que ser pequenininho, né? Com aparelho auditivo. E também não é todo surdo que consegue falar. Quando eu comecei a trabalhar com surdez, foi em classe especial. E na época, nem vou falar que ano que foi, tá? Na época... A Patrícia trata da casa. Na época, quando eu iniciei meu trabalho, era oralização. Era treinamento fonoarticulatório, era ditado, leitura labial. Olha, os coitadinhos sofriam. Até chegar hoje, graças a Deus, com a língua deles, né, que eles estão bem melhor, né, graças a Deus. Então, o que a Patrícia estava falando, né, que a gente trabalhou, peguei essa época também, né, um pouquinho dessa época, e quando eu comecei a trabalhar com língua de sinais, eu trabalhava escondido, né, fechava a porta e conversei com uma ou outra mãe que eu sabia que dava para conversar, e comecei a trabalhar com língua de sinais com eles, mas escondido, a escola não sabia, ninguém sabia. Eu queria complementar mesmo do aluno oralizado, que a gente tem que pensar que não é porque ele é oralizado, porque ele tem resíduo, que ele vai ouvir bem dentro da sala de aula. Não é porque ele ouve um pouquinho, porque ele usa um aparelho, né, que ele está ouvindo tudo que está acontecendo, que ele está compreendendo tudo. Né? Porque, assim, o professor virou de costa, ele já não entende mais. O professor virou a cabeça para o lado, ele já não entende mais. Porque, além dele de estar sendo esse resíduo auditivo, o aparelho está ajudando, mas ele faz a leitura labial. E ainda, para ajudar, tem todo o barulho da escola, da sala, né, que atrapalha, né? Às vezes eles ficam tão incomodados, né, com o barulho de tudo, que eles desligam o aparelho. Sim. Ele está com o aparelho, mas está com o aparelho desligado. Então, tem toda... Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E aí a Dani vai explicar para gente o que é Libras, Dani? Olá, eu sou a Daniele, eu trabalho na cidade de Uchoa e eu atendo um aluno surdo no terceiro ano do ensino médio. Então, para falar, né, do que é Libras, eu vou falar um pouquinho assim, que a língua de sinais, ela é própria de cada país, ela não é universal. E por isso nós temos a Libras, que é a sigla da língua brasileira de sinais. Então, os nossos surdos brasileiros, eles têm acesso a essa língua, que não é uma linguagem, é uma língua porque ela possui semântica, morfologia, ela possui sintaxe, ela tem uma gramática própria, né? Uma estrutura, e por isso ela é língua, inclusive reconhecida pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, e foi uma lei assim que veio como uma grande conquista para a comunidade surda. E ela não é uma linguagem, é extremamente errado a gente falar que é uma linguagem, vai muito além disso. Existe uma estrutura, é uma língua, tudo que as línguas orais possuem, a língua de sinais também possui, tá? E será que todo surdo deve aprender? Né? Às vezes a gente pensa assim, mas o surdo é oralizado. O ideal é que todo o surdo ele se comunicasse em Libras. Por quê? Porque é uma língua que ela atende à necessidade visual e espacial que o surdo tem. Mas, na realidade, a gente vai se deparar com sérios atrasos e vários fatores que acaba trazendo esse entrave, e hoje a gente não tem toda a comunidade surda se comunicando em Libras, mas uma grande maioria e um grande avanço também, né? O ideal, assim, alguns especialistas dizem que é bacana que os pais fiquem atentos ao teste da orelhinha, porque se uma criança é detectado que realmente ela tem a surdez, seja grave, seja grau leve, moderado ou profundo, a partir dos 6 meses, essa criança ela já pode começar a desenvolver o aprendizado da Libras. Isso vai facilitar, assim, de forma
exponencial todo o desenvolvimento cognitivo dessa criança, inclusive, né? Porque o surdo, se ele só tem a surdez, não tem nenhuma deficiência cognitiva, ele é totalmente capaz de aprender, né? Ele é inteligente, ele pode desenvolver muito bem a língua, assim como as crianças desenvolvem a língua oral, a criança surda vai desenvolver a Libras. Legal. Qual é a melhor forma da gente ensinar para ele os conteúdos escolares? Qual é, assim, alguma coisa bem generalizada mesmo, não precisa ser específica? Explorar o visual, porque o surdo é visual. Então, quanto mais recursos visuais, quanto mais exemplos concretos eu puder fornecer para esse meu aluno, eu vou proporcionar um melhor aprendizado, uma melhor compreensão daquele conteúdo. Às vezes, vou pegar um exemplo aqui no ensino médio, talvez o professor da disciplina de química, um exemplo. Nossa, é complicado, será que o meu aluno surdo vai entender química? Mas se eu estiver falando de temperatura, eu posso levar um termômetro para a sala de aula, né? De repente, mostrar ali diferentes temperaturas, um cubo de gelo, uma água quente, e mostrar ali, né, no visual. Então, recursos simples que podem auxiliar de forma, assim, muito, muito, muito profunda o aprendizado do aluno surdo. Então, o surdo aprende? Aprende sim. É claro que cada indivíduo, assim como os alunos ouvintes, assim como todos nós, tem as suas limitações, tem a sua forma de aprender, né? Nós não aprendemos todos da mesma maneira, né? Então, não é mais explorar o visual é o recurso importantíssimo para os nossos alunos surdos. Kelly, por que um texto escrito por um surdo tem tantos erros na construção? Por que o texto do surdo é tão diferente? Primeira coisa, quando a gente pega um texto, uma produção de texto de um surdo, nós não podemos esquecer de uma coisa. A língua dele materna é a Libras. E a Libras é totalmente diferente. A Daniele já falou um pouco agora. Ela tem uma gramática própria, ela tem uma sintaxe própria, né? Só para exemplificar, na Libras não conjuga o verbo, ele aparece no infinitivo, né? Não tem preposição, não tem gênero. Tá? Então, o surdo, quando ele vai começar a produzir um texto, ele vai procurar escrever de acordo com a língua dele. Um exemplo, eu não sei nada de inglês. Se pedisse para eu fazer um texto em inglês, o que eu iria fazer? Primeiro eu ia produzir na minha língua, que é a língua portuguesa, minha primeira língua, e depois iria tentar passar para o inglês, utilizando a mesma estrutura. Tentando utilizar, né? Que nem no inglês, usa-se primeiro o adjetivo e depois vem o substantivo, verbo de carro. Né? E no português é o contrário, né? E o surdo também faz essa troca. Ele também sinaliza verbo de carro. Tá? Então, é por isso que quando a gente pega um texto, tem tantos erros, mas ele está procurando escrever de acordo com a gramática da língua dele. Né? Então, o que eu peço assim, para os professores de língua portuguesa, principalmente, né? Porque quando eles vão pegar uma produção de texto, a primeira coisa é olhar com olhos da língua portuguesa. Né? Então, na hora de avaliar, tem um olhar diferente, né? Tem coerência, né? Tem coerência com o que o professor pediu, tem começo, meio e fim. Ele passou, ele conseguiu se expressar, né? Dentro do que o professor pediu, é por aí que ele vai começar a avaliar. É claro que depois entra a coesão, nós vamos fazer, passar para o aluno que existe a diferença. Eles começam a perceber com o tempo, né, que o texto deles é bem diferente da língua portuguesa. Eles começam já a apontar que, nossa, por que o professor de língua português coloca um O na frente de um nome masculino ou A na frente de um nome feminino? Né, eles começam a perceber, eu escrevo o verbo no infinitivo. Claro que eles não sabem o que é um infinitivo, né? Eles mostram, né? Está no infinitivo. E aí eles vão ver no texto que eles já viram aquela palavra, mas que a parte final está diferente, né? Porque o verbo está conjugado. Então eles começam a perceber e eles começam a comparar, né, o que ele escreve com o texto da língua portuguesa. E aí que a gente começa a trabalhar a língua portuguesa.
né? Mas antes disso, a gente tem que ter o respeito com a língua Sim. dele. Qual a importância dos ouvintes aprenderem Libras? Acho que a Débora podia responder essa, Débora. Sim, é extremamente importante que todos nós precisamos ter a mente um pouco mais aberta, o coração também um pouco mais aberto, para estar compreendendo a necessidade da comunicação. Porque ele não vai ser surdo somente dentro da escola, sabe? Uhum. Mas voltando para dentro da escola, como há de se comunicar com uma pessoa sem o conhecimento dessa língua, né? Uhum. E a língua de sinais, todo mundo acha um bicho de 7 cabeças. É um terror. Quando a gente chega, é como se chegasse a salvação eterna. Mas, na verdade, é uma falta, assim, realmente de conhecer, de se permitir, entender, querer aprender um pouquinho. Porque muito dos sinais já está no nosso cotidiano, principalmente os da escola, né? Não tem essa barreira tão grande que se coloca. Eu percebo, assim, um desespero muito grande de alguns professores, né? Ai, meu Deus, você tem um menino surdo na minha sala, e agora? Eu preciso dar esse conteúdo, como que eu faço? Como a Daniele falou, né? São coisas simples, é coisa do cotidiano, é coisa do dia a dia, né? E o surdo, além dele ter uma facilidade muito grande espacial e visual, ele tem uma sensibilidade muito grande. Né? Muitas vezes, o meu aluno surdo me mostra coisas que eu não peguei, e isso acontece muito em matemática, em física, em biologia. Às vezes é o próprio aluno surdo que mostra para mim como fazer. Todos deveríamos nos esforçar um pouco, sabe, para ter essa aproximação e para ter essa comunicação. E eles gostam, os que eu conheci, né, conheço alguns, eles gostam muito de ensinar Libras, né? Quando eles percebem que tem alguém interessado em aprender, eles são os primeiros a querer ensinar, porque eles querem conversar. Não adianta nada só uma pessoa dominar uma língua. Ela não socializa. Se só ela conhece aquela língua, ela não socializa. Outras pessoas precisam conhecer para ver, de fato, a inclusão, né, e o convívio social. É responsabilidade de quem ensinar o aluno surdo? Do professor ou do interlocutor? Quem tem que ensinar? Quem tem que avaliar o aluno surdo? Sim. Então, a aprendizagem do aluno, ela é única e exclusivamente do professor. Eu não vou ensinar, eu vou transmitir a informação. Né? O meu papel ali é única e exclusivamente de comunicação. Né? Mas a aprendizagem em si, né, todo o conteúdo, quem traz e quem aplica é o professor. E exatamente ele que vai, ao longo do tempo, observando comportamento em sala de aula, né, registros no caderno, as provas, as avaliações. Por isso que as provas e os trabalhos, a maioria tem que ser muito bem adaptado, porque dependendo do grau desse aluno, do desenvolvimento dele na área de português, ele vai ter muita dificuldade, até mesmo no enunciado. Então, uma dessas dificuldades, eu faço questão de traduzir e explicar o enunciado. Sim. Agora, aquilo que está ali para ele fazer, com ele. É importante que nessa vontade de adaptar o conteúdo, ele não infantilize, né, para o aluno. Porque eu vivenciei essa questão da prova diferenciada, todos os alunos receberam uma prova dissertativa e o aluno recebeu um desenho para pintar. E aí ele ficou extremamente nervoso, porque ele é um aluno do 3º ano do ensino médio. Então, o professor tem que ter esse cuidado de não tratar também, infantilizar, achando que isso é adaptação, porque não é. Adaptar realmente não é infantilizar, nem para o deficiente auditivo, nem para o visual, nem para o intelectual, nem para o físico, nada. Né? Por isso que a Kelly anteriormente estava falando a respeito da parceria. Né? Tem que andar junto, porque de repente o professor precisa trabalhar determinado conteúdo, tem um pouco de dúvida como fazer adaptações,
E aí o interlocutor, o professor da sala de recursos estão aí para ajudar esse professor a criar essas adaptações se ele tiver alguma dificuldade. Eu queria só complementar, Kátia, a respeito da avaliação. Ah, sim. Acho super importante isso. Em relação às notas. Então, assim, criou-se também uma característica de que se o aluno ele é deficiente, a nota dele tem que ser 5. Ah, isso, falamos na TPC de deficiência intelectual. Sim. Isso é uma cultura que se criou. Né? Eu não sei de onde saiu que a pessoa com deficiência tem que ter 5 e tem que ter o 5 básico, né? Aquela coisa que a gente já conversou várias vezes e que eu insisto em repetir. Uma pessoa não pode ser avaliada pela condição dela. Eu falo isso sempre. Ela tem que ser avaliada pela produção dela. Eu vou dar notas de acordo com o alcance dele até aquele objetivo. Então, se o objetivo é que ele aprenda X, Y, Z, ele chegou lá, então ele tem que ter uma nota referente a isso. Se ele chegou na metade do caminho, ele tem que ter uma nota referente a isso. Se ele não chegou, embora você tenha tentado muito, ele tem que ter uma nota referente. É exatamente o mesmo sistema de notas, né? Para as pessoas com deficiência e para os outros. A questão é que tudo precisa ser registrado. Tudo precisa ser registrado. Se você está dando nota 5 porque ele tem alguma característica, você está atribuindo nota em função dessa característica, isso significa o quê? Que trabalho pedagógico foi feito? Então, eu acho que isso é prejudicial tanto para o aluno quanto para o professor. E a gente precisa mesmo, o tempo todo, tentar desfazer esse mito, porque isso é uma coisa que destrói o desenvolvimento de qualquer pessoa, e eu acredito também no trabalho de qualquer professor. Acho que a Kelly falou bastante, né, Patrícia, sobre a próxima questão que eu ia fazer para você, a respeito da organização entre o interlocutor e o professor regular e o professor da sala de recursos. Se você quiser complementar alguma coisa a respeito disso. E o importante que eu acho também, que, por exemplo, antes de qualquer aula, nós, como interlocutores, a gente tem que ter acesso antes do que vai ser dado. É muito, às vezes, difícil chegar na hora da aula, você ter que procurar alguma coisa, às vezes você não tem nada, aí seu aluno fica ocioso. Isso também é uma coisa que eu gostaria de colocar muito. Exato. Como um professor, Eliana, que não sabe Libras, desconhece Libras, como ele pode fazer para se comunicar com o aluno surdo que usa Libras? Você tem alguma sugestão, assim, de imediato? Lógico que, né, que o ideal seria que os professores aprendessem um pouquinho, pelo menos, né? Isso é óbvio. Mas, assim, de imediato, recebi um aluno surdo, não sei Libras, e aí, como é que eu faço? A Débora falou, né, que uma coisa muito legal, que os surdos são muito acessíveis, né? Sim. Então, importante para eles é conseguir se comunicar, né? Tente conversar com ele. Ele é oralizado, vamos usar isso. Ele faz a leitura labial, vamos usar isso. Não, ele não sabe, mas ele sabe ler, então vamos na comunicação escrita. Vamos no desenho, né? Vamos na mímica, vamos na dramatização, né? Eu acho que o importante é você tentar se comunicar com ele. O que acontece muito é que as pessoas às vezes entram em pânico, né? Então, não vou conseguir, o que eu faço? Não, vai conseguir, calma. Né? Ele entende que você não sabe, ele entende, né, que é difícil, e é só você ter paciência. Só conhecendo a gente consegue uma via de comunicação, e ela é sempre possível, né? Sempre. Legal. A Kelly, quais são os desafios na transposição das duas línguas, língua portuguesa e Libras e vice-versa? Ok, então, a língua portuguesa, ela tem uma estrutura totalmente diferente da Libra. A língua portuguesa é oral, ela é auditiva, igual às outras línguas, né? A Libra já é totalmente diferente. Ela é gestual, ela é espacial, ela é visual, né? Então, ela é bem diferente. Então, um erro que muitos cometem, que é difícil mesmo,
você ouvir na língua portuguesa, você pensa com a estrutura da língua portuguesa e você vai ter que sinalizar uma outra estrutura, que é totalmente diferente. Né? Então, o que acontece? Muitos cometem o erro de fazer o português sinalizado. Isso. Né? Pega a estrutura do português, palavra por palavra, e vai sinalizando palavra por palavra. Tá? Então, o que vai acontecer? O surdo, ele vai pegar algumas palavras e vai tentar ter uma ideia do que você está tentando passar para eles. Talvez eles não consigam interpretar o que você tenta passar, do jeito que é na íntegra. Tá? Outra coisa, dentro da língua portuguesa tem muita metáfora, né? Tem muito sentido figurado, que para eles é diferente. Né? Então, na hora de traduzir isso, a gente não vai traduzir, por exemplo, engolir sapo, né? Ou tô com a corda no pescoço. Você vai traduzir o sentido da frase. É claro que depois você vai existe a metáfora, se for uma aula disso, né? Mas se for um contexto, uma conversa, você vai ter que traduzir aquilo que significa, né? Né? Então, isso também não é fácil. E ter uma boa expressão corporal, uma expressão facial, né, que isso faz muita diferença dentro da tradução, dentro da língua, né? O que a gente vê hoje tem na mídia, tem bastante, né, intérprete, né, e outros falam assim, nossa, mas precisa fazer caras e bocas do jeito que eles estão fazendo? Precisa, porque vai dar sentido, passar emoção, é necessário, né? Exatamente. Eu penso desafio. Dani, é você mesmo. Oi. Dicas para lidar com o aluno surdo. Tá. De modo geral, não é difícil de lidar com os surdos, porque a Débora falou, a Eliane também, eles são muito acessíveis, né? Então, eu penso que algumas dicas assim, importantes, fundamentais, primeiro, nunca falar de costas para a turma, né? Fale de frente com o seu aluno surdo. Porque mesmo que você não saiba Libras, ele pode estar fazendo a leitura labial, então sempre de frente, né? Não precisa subir o tom da voz, falar gritando, né? Não fazer pausas excessivas, né? Falar assim muito devagar, para ver se ele entende. Não precisa, fale normalmente, né? Também evitar chamar a atenção do surdo se caso ele elevar a voz, porque ele não tem controle do volume, né? Então ele pode gritar na sala de aula, de repente ele pode expressar alguma coisa com a voz elevada, então não chamar a atenção, tem que compreender, né? Deixa eu ver o que mais. Evitar tocar bruscamente no aluno, né? Tocar assim bruscamente, sempre chamar com suavidade, porque o surdo, ele pode assustar. Em algo que é muito importante, se você quiser chamar a atenção de um surdo, não grite. Ô, fulano, não grite. Faça acenos com a mão, né? Bata o pé no chão forte, ou bata palma. Ou, se for possível, é que algumas escolas têm a iluminação geral. Mas, se for possível, apague, acenda a luz, isso vai atrair ele, né? Outra dica fundamental que eu falei, as colegas aqui falaram, use sempre recursos visuais. Se você não sabe nada de Libras, use gesto, né? Como a Eliane falou, faça mímica, faça ponte, né? Aponta o que você quer comunicar e sempre procurar manter um semblante positivo. Não fazer cara fechada, porque o surdo, ele percebe, ele tem essa percepção muito aguçada. Então, às vezes, você pode estar transmitindo a mensagem só com sua expressão facial e corporal, e o surdo vai captar isso. Não dá lugar ao nervosismo, né? Porque vai atrapalhar, e nem ao desespero, mantenha a calma, e no fim dá tudo certo. E é importante incentivar sempre esse aluno, e não deixar, gente, ele sem atividade, ele ocioso, incentiva. Não esquecer que ele é inteligente, ele aprende, ele é capaz, ele pode desenvolver, ele só precisa de uma atenção diferente, de um cuidado diferente, de uma adaptação, porque ele não aprende ouvindo, ele aprende diferente dos demais alunos, né? E acho que, assim, para finalizar,
nunca enfatizar, ele é surdo, nunca enfatizar. Ninguém gosta de ser lembrado que você é diferente em público, né? Então, nunca enfatizar. Chame pelo nome, né? E tem aquele cuidado também de não estar expondo o aluno. Essas são algumas dicas. Eu não sei se alguém quiser complementar com mais alguma. Acho que a Débora quer completar, a mãozinha está aqui. Sim, eu queria só lembrar que para fazer uma piada com um surdo, você tem que dizer primeiro para ele que você vai fazer uma piada ou uma brincadeira. Uhum. Porque, às vezes, o professor é um professor muito extrovertido. Uhum. E aí, o professor pode fazer alguma brincadeira e ele está brincando, mas para o surdo não é uma brincadeira, ainda mais quando expõe a imagem dele, né? Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque como às vezes ele pode não compreender que ele simplesmente está brincando. Tá bom, dica boa também. E aí, para encerrar, se a Patrícia puder fazer sugestões a respeito desse momento em que nós estamos vivendo, o trabalho remoto, né, para o aluno surdo, como ele pode ser feito? Kátia, assim, dentro do que eu estou vivenciando, né, nesse período com meu aluno, o que eu estou conseguindo fazer com ele, que é o que eu mais tenho acesso a ele, é pelo WhatsApp. Uhum. É por videochamada mesmo, não, assim, não tem outro aplicativo, outro jeito de acessá-lo, né? Inclusive, foi bacana que teve um dia que eu e a professora de português, nós três estávamos juntos, fazendo uma videochamada com ele. Que legal! Uhum. Foi muito bacana isso. E assim, não é que seja fácil, porque eu acho, pelo menos com o meu aluno, que ele não tem Libras fluente, né, ainda está aprendendo, e então é muito difícil, mesmo por videochamada, porque eu percebia que tinha momentos que ele não entendia, teve momentos que eu tive que pegar o notebook, colocar imagens no notebook para poder conseguir que ele entendesse o que era para fazer. As gambiarras pedagógicas, né? A gente está ficando especialista nisso. Olha, peguei um globo terrestre, mostrava para ele, aí punha um mapa no notebook, foi assim. Mas eu consegui, isso que importa, isso, né? Que interessa. Então, assim, nós combinamos, ele pega atividade na escola, né, e leva para casa, e toda atividade eu entro em contato com ele por videochamada. Legal. E as atividades são promovidas pelos professores da disciplina. Sim, a gente tem conversado bastante, né, e aí a gente vai se comunicando. Alguém mais quer sugerir alguma coisa, né, para ensinar? A Dani levantou a mãozinha, vamos lá, Dani. Kátia, uma coisa que deu muito certo aqui com o meu aluno, eu baixei um aplicativo que é um gravador de tela. Então, eu também uso o mesmo recurso que a Patrícia, eu faço as videochamadas, e às vezes a gente produz tanta coisa boa ali, né, em Libras, e depois, para ele escrever, ele tem dificuldade com a escrita, muita. Na verdade, ele não escreve, né, ele não codifica tudo, uma palavra ou outra e tal. Mas a produção dele, assim, na videochamada é tão boa que aí eu baixei esse aplicativo, eu faço a captura dessa tela da videochamada e eu reporto para o professor, faço a voz e coloco para o professor, né? Muito legal. E tem dado muito certo. Muito legal. Eu observei que ficou menos cansativo, né? E é um registro, né? Não é um registro escrito, mas é um registro. É um registro, claro. Valorizando a Libras, inclusive, né? Sim, é aquilo que o aluno tem potencial, né, para fazer. Muito legal a ideia. Mais alguma coisa, meninas? Alguma sugestão? Eu não sei, eu acho assim, que a gente... os professores, eles poderiam pensar assim, nesse momento,
de preparar atividades para eles que sejam atividades mais curtas, né? Ser mais objetivo, né? Ser mais direto com eles, né? Com muitos recursos, igual a gente falou. Às vezes, em vez de uma atividade, um vídeo, alguma coisa pequena. E assim, às vezes, em vez deles escreverem, né, como a Dani falou, que eles têm, lógico, muita dificuldade, a gente sabe disso, por que não gravar um vídeo, né, em língua de sinais, como atividade, né, retorno dessa atividade, sei lá, uma reescrita de um texto, por exemplo, ou falando o que ele entendeu sobre o assunto, né? Então, eu acho muito válido isso. Sim. A gente pode usar desses recursos, né, como a Dani falou, né, para estar avaliando e até passando atividade para eles, né, e que ele responda da forma que ele consiga, né? Eu acho que seria o mais importante que a gente poderia estar falando. Como a Dani falou, né, se precisar, ele fazendo Libras, depois vocês podem fazer o áudio, né, para o professor entender, né, é muito legal, essas ideias são muito boas. E a Dani? Então, a gente fez essa semana que passou, não essa agora, semana passada, e deu muito certo, foi assim, um resultado além do que a gente esperava. Trabalhar a questão interdisciplinar. Então, com uma única atividade, a gente trabalhou 4 disciplinas. Trabalhei história, português, química e biologia com uma única atividade. E sabe o que era? Era sobre o sobrenome. A professora de português deu um poema e coisas têm nome e pessoas sobrenome. E com isso eu trabalhei a história do sobrenome, eu trabalhei a genética, né, a árvore genealógica, trabalhamos o cladograma em biologia e trabalhamos também questões de mapa, né? Por exemplo, o aluno tem o sobrenome Oliveira, veio de onde? Portugal. Portugal fica onde? Na Europa. Então, eu trabalhei geografia também. Então, com uma única atividade simples, né, nós conseguimos extrair essa questão interdisciplinar e foi muito, muito bom a produção do aluno. Eu imagino que isso tenha sido muito rico para ele e para os professores também, né? Porque vocês trabalharam em equipe. Foi uma experiência nova, Muito legal, muito. E é o ideal, né? Que bom saber de tudo isso. Meninas, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês. Assim, foi muito bom ter vocês conversando e transmitir todas essas informações aos professores do ensino regular. Eu acredito que eles aproveitaram muita coisa do que vocês disseram. Obrigada, professores que acompanharam a TPC. Esperamos que, de fato, seja útil para você, que você reflita nessas sugestões, nesse bate-papo todo. A intenção é fazer com que todos nós possamos refletir a respeito da nossa prática, né? E a intenção de caminhar junto, a intenção de continuarmos sendo parceiros. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Obrigada, meninas, pela participação. Deus abençoe vocês. Beijo, beijo. Boa noite.